Então, vamos lá. Visão, missão, pontos de cultura. Posso-vos dar só como exemplo a minha empresa. A nossa visão é ser a empresa número 1 de business coaching e consultoria empresarial em termos de top of mind no mercado português. Portanto, quando alguém pensar em business coaching ou em consultoria empresarial, a empresa Mariana Arguello Lima é a primeira que as pessoas vão pensar. Esta é a nossa visão. Nós queremos efetivamente ser a referência em Portugal nesta área, portanto, estamos a fazer o nosso caminho para lá chegar. E em termos de missão, ou seja, como é que vamos chegar lá, é efetivamente com tornar empresários felizes. Duas vertentes: aumentar ou facilitar o crescimento das empresas, ao mesmo tempo que ajudamos a que os empresários tenham tal equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, para nós, estes dois pilares são a nossa missão, com o corolário de ter empresários felizes. Isso é o nosso. Agora, para quem já tem, escreva. Para quem não tem, pense visão e missão das vossas empresas. Na verdade, quer a visão, quer a missão, pode ser refinada ao longo do tempo. Embora, principalmente na questão da visão, seja estranho que hoje seja A e que amanhã seja B, porque a visão tem que ser uma coisa mais profunda, que vem lá mais dentro e, portanto, que ganha um significado. Ela efetivamente pode ser refinada na mesma. Ou seja, a forma de eu dizer pode e deve ir sendo refinada. Aquilo que há bocado o Frederico perguntava, como é que isto ganha força na organização. E, efetivamente, o refinamento da forma como eu transmito a minha ideia vai fazer com que cada vez mais essa ideia vá passar para os meus colaboradores. E a visão é importante para mim, a visão é importante para os meus clientes, mas a visão é essencial para os meus colaboradores. E, portanto, vão transmitindo essa ideia. A ideia, a partida, é sempre a mesma, pode ser transmitida de uma forma diferente, e só parem de refinar a visão no dia em que vocês sentirem. Quando digo isto, toda a gente percebe o que eu estou a dizer. Toda a gente fica claríssimo. Às vezes dizem, qual é ser uma referência no mercado da sapataria. Isso quer dizer exatamente o quê? Se vocês repararem, eu disse que queria ser uma referência, mas dei-vos um critério muito claro, que é quando eu perguntar a algum empresário qual é que é a empresa de business coaching do mercado, eu quero ser a primeira a vir à cabeça. Isto é um critério muito claro. Eu posso medir isto. As empresas grandes fazem este tipo de estudo de mercado. Qual é a primeira empresa de qualquer coisa que se lembra? Se eu vos perguntar de bebidas gasificadas, 90% vai dizer Coca-Cola. Está feito. É isso que a Coca-Cola quer. Ok? E, portanto, ter um critério muito óbvio, muito claro, para que toda a gente perceba exatamente o que é que vocês querem enquanto visão para o vosso mercado. Depois há outro tema relativamente à visão que é importante, que é: não se esqueçam que as vossas empresas não terminam. É o chamado jogo infinito. O Simon Sinek tem um livro que se chama exatamente O Jogo Infinito, e em que ele explica, e muito bem, este tema da visão. E isto aconteceu com alguns clientes com que eu trabalho. Quando nós começámos a trabalhar, eles tinham objetivos que na altura foram definidos como visão, porque era uma coisa a longo prazo, muito claros. É aqui um que me estou a lembrar exatamente deste ponto. O Roberto, quando começou a trabalhar comigo, disse-me: tenho um objetivo muito claro, que foi definido na altura como quase visão, por ser tão forte, que era, ele queria ter uma unidade que fizesse um determinado trabalho internamente,
que ele na altura não fazia, tinha que fazer tudo de forma externa. Nós começámos a trabalhar em 2018 e o objetivo era para 2024. Portanto, era uma coisa que estava lá muito longe, só que aconteceu em 22. 21. Aconteceu em 21. O que é que aconteceu depois? E ainda estamos a recuperar, não é? Estamos a entrar, mas acho que agora já temos aqui claramente um objetivo forte, novo. É que quando aquilo aconteceu 3 anos antes e, portanto, vem um vazio. Vem um vazio grande. Que é tipo, e agora? Agora já está. E agora o que é que eu vou fazer a seguir? Fica ali. E foi difícil de voltar a ter aquela motivação forte, voltar a ter aquele farol lá à frente que nos faz mexer. E aconteceu com ele e aconteceu com o António Amaral, que esteve cá ontem connosco, que também aconteceu exatamente a mesma coisa. E, portanto, cuidado que esta visão tem que ser o tal jogo infinito, ou deve ser. Às vezes nós temos ali uma coisa tão forte que vale a pena arriscar. Ok, olha, o David, que agora não está aqui, mas o David era as novas instalações. E agora ainda estão a decorrer, porque ainda agora começou a primeira pedra, não é? Portanto, ainda temos aqui um aninho para fazer essa luta. Mas aquilo era muito forte e, portanto, não valia a pena nós estarmos aqui a definir outras coisas, porque aquilo era tão forte que nós podíamos dizer uma coisa que não teria tanto significado, mas ele ia estar sempre a pensar naquela. Então, mais vale pensar naquela que realmente nos faz mover, nos faz ter energia. E depois a seguir logo se vê. Mas, sempre que possível, tenta efetivamente que esta visão seja algo que é o jogo infinito. Aquilo que eu vos disse é o jogo infinito. Nós vamos ter que estar sempre na luta para estar neste top of mind, no topo do pensamento de todos os empresários. Não acaba. Não é? Ao contrário de um jogo de futebol que tem 90 minutos e nós sabemos que nos últimos minutos, se calhar, temos que dar ali um sprint extra se não estamos a ganhar. E mesmo se estamos a ganhar para manter o resultado. Nas empresas, não. É uma maratona, não é um sprint. Não acaba. Tá? Então, tenham este farol, que seja algo que é o horizonte que está lá à frente, que vos guia, mas que não haja depois a queda a seguir à montanha. Tá? Se definir uma visão e uma missão, na maior parte dos casos, é mais simples. Se calhar, não a visão e a missão perfeita, mas as frases que vos acompanham é mais fácil. Quando eu peço aos empresários para definirem os pontos de cultura, parece um exercício mais difícil. Porquê é que ter estes pontos de cultura é fundamental? Estes são os inegociáveis da minha empresa. Estes são os pilares fulcrais da minha empresa. E sem eu saber isto, quando alguém vem ter comigo e diz: Mariana, vou abrir uma empresa, o que é que eu tenho que fazer? E começa, tenho que falar com o contabilista, tenho que abrir a empresa, tenho que não sei o que. Eu disse: calma, isso é tudo secundário. A primeira coisa que tu tens que fazer é definir estes 3 pontos. A tua visão, a tua missão, estes 3 pontos de cultura. E os pontos de cultura, pela sua dificuldade, e vocês sentiram isso hoje, acaba por ser o ponto mais fundamental. Eu não devo, às vezes não é possível, porque a gente já tem empresa há 10 anos e nunca pensou nisto. Mas então, se não foi há 10 anos, o melhor dia é hoje. É como plantar uma árvore, não é? Porque estes pontos de cultura são aquilo que vai ser mandatório para eu perceber como é que vou falar com o meu cliente, eu perceber como é que vai ser o meu produto, eu perceber como é que vai ser o nível de serviço que eu quero ter na minha empresa, eu perceber quais são as características do primeiro colaborador que eu vou contratar. Então, isto é a base de tudo. Isto é fundamental, é mesmo
a raiz da minha empresa. E se eu não tiver bem definido, se eu não tiver uma raiz forte, a árvore cai. Então, façam este exercício de forma séria. Obviamente, mais uma vez, podem refiná-lo durante os próximos tempos. Não é uma coisa que está escrita a sangue e que eu não posso mudar, porque eu também mudo. Porque eu percebi que aquele valor, afinal, não era tão importante, os meus clientes não valorizavam tanto, e eu posso mudar. Agora, continua a ser importante eu pensar, eu olho para estas 3 coisas todos os inícios de ano. Olho, não é só olho. Eu penso profundamente sobre elas todos os inícios de ano. E depois, todos os trimestres, eu vou olhar. Mas no início do ano, eu vou olhar com um olho crítico. Porque elas podem ser refinadas. Tá? Então, agora, o que é que... agora que vocês já têm os vossos pontos de cultura e o que é que isso significa, vamos pensar aqueles que vocês sentirem que estão menos presentes ou que vocês não estão a cumprir na íntegra. Eu quero que vocês pensem uma ação que vão implementar para esses pontos de cultura, 2, 3, 4, aqueles que vocês sentirem que são importantes, mas que de alguma forma não estão a ser vividos na empresa da melhor forma ou tão profundamente. E que vocês digam, ok, para que isto seja cumprido na íntegra, eu em 2025 vou fazer isto. Ou seja, o exemplo que está aqui. Exemplo, empatia com o cliente. Imaginem que este era o vosso ponto de cultura. Então, a ação, realizar reuniões mensais de feedback direto com os clientes. Se eu quero melhorar a minha relação com o cliente, então vou instituir reuniões mensais com os meus clientes para receber feedback. Okay? Pensar, pode não ser nos 6, 9 pontos que vocês escolheram, porque podem haver alguns que já estão super enraizados e que não há nada para fortalecer estes pontos de cultura, mas naqueles que vocês sentirem que têm que ser fortalecidos, então uma ação para o fazerem.